Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Neide Neri, sou graduada em Geografia e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje continuaremos com os nossos estudos trabalhando com a disciplina Educação e Movimentos Sociais do Campo. Nessa segunda unidade, vamos trabalhar o histórico das lutas pela educação. Para tanto, torna-se necessário fazer uma reflexão do processo histórico, dos fatos ocorridos nessa trajetória e em sugestões que foram propostas. Assim, poderemos registrar cada fase, sua importância e contribuição relevante para a educação do campo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta e, no caso de alguma dúvida, discutam no fórum de discussão. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam o material disponibilizado. Vamos começar? No início, o processo histórico aponta informações demonstrando que o problema da educação do campo resumia-se em preocupações como localização geográfica das escolas e baixa densidade populacional nas regiões rurais. Havia uma preocupação sobre as longas distâncias que deveriam ser percorridas entre casa e escola, ou o pequeno número de alunos que frequentavam as aulas, gerando um gasto exorbitante para os cofres públicos. O modelo escravocrata copiado de Portugal e depois adotado pelos próprios brasileiros, consistia em usar força braçal do homem do campo, renegando-lhe seus direitos sociais e trabalhistas. E isto contribuiu para que aumentasse o preconceito contra a população que reside no interior. Nesse momento, circulava uma pedagogia que visava repassar o conhecimento conforme a capacidade de cada um, escamoteando o direito a uma educação contextualizada e promotora de cidadania. Promoveu-se uma educação instrumental baseada em necessidades elementares, mas que visavam somente treinamento de mão de obra. Entretanto, ocorreram algumas mudanças a partir de um movimento de renovação do ensino, propondo que as escolas deveriam deixar de serem meros locais de transmissão de conhecimento e tornar-se pequenas comunidades preocupadas em entender e adaptar-se a cada criança, ao invés de encaixarem-se todas no mesmo molde. Bem, a partir dessa visão, buscou-se organizar uma escola mais democrática, onde os interesses educacionais estariam voltados para o desenvolvimento intelectual, desenvolvidos em áreas como as humanas e exatas, e também cursos técnicos, como extração de matérias-primas, agricultura, minas e pesca, elaboração de matérias-primas, indústria, distribuição de produtos elaborados, transporte e comércio. No entanto, havia uma clareza implícita entre a separação da educação das elites e da classe pobre. Porém, com a finalidade de atender os interesses da elite brasileira, que já preocupava com o aumento dos favelados nas redondezas dos grandes centros, adotou-se a educação rural pelo Estado com o intuito de diminuir o fluxo migratório do campo para a cidade. Os poderes públicos se encarregaram em amparar os serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais. A história do campo em nosso país é marcada por escravidão e trabalho assalariado. O trabalhador não possui autonomia sobre o seu plantio, nem comercialização,
e muito menos ao fruto do seu trabalho. E ainda sofre pela invasão da máquina com o desenvolvimento industrial. Junto vem horas de trabalhos controladas, necessidade de instrução, utilização de maquinários, no aumento de produtividade e também de desemprego, etc. Enfim, exigências do novo modelo econômico. Com isso, inicia-se o processo de expropriação da terra e a atração para os campos urbanos industrializados. Ressaltamos que o campo expressa a ideia de propriedade e com ela o abafamento da liberdade. Primeiro, o campo é lugar de disputas políticas entre proprietários de terra, podendo ser supostos proprietários ou trabalhadores. Disputas centradas em dois lados, o da riqueza e o da sobrevivência. Segundo, o campo é lugar de trabalho, transforma a natureza em mercadorias. O trabalhador é sujeito do processo de transformação da natureza, compreendendo as atividades que determinam a produção. O sujeito se constrói transformando a natureza, transforma a si mesmo. Terceiro, o campo é o lugar que melhor expressa a relação homem-natureza, tanto de forma sustentável ou destrutiva. Quarto, o campo é lugar de experiência de vida e cultura. Produz-se o material e o imaterial. Quinto, o campo é lugar de conquistas e resistência. São processos violentos de luta pela terra, processos de inovação econômicas, cooperativistas e etc. O campo é lugar de organização e divisão de trabalho, características que devem ser analisadas de acordo com a sociedade brasileira, contextualizadas nos conflitos gerados em torno da propriedade da terra e da indefinição de uma política agrária em nosso país. Sétimo, o campo é lugar do camponês que trabalha a terra, que vive dela. Assim, a educação do campo diz respeito aos trabalhadores que estão ligados diretamente à terra, e não aqueles que a têm para fins de especulação, acumulação e exploração. Há uma diferença entre educação do campo e capitalismo agrário. Essa defesa da elaboração do campo valoriza o camponês, o assalariado rural e principalmente o direito social à educação pública. Agora vamos fazer uma análise da história e lutas pela educação do campo. É preciso resgatar a história da luta dos trabalhadores camponeses pela educação, como bandeira e reivindicação, também presente na luta pela terra, percebendo o senso de coletividade presente nesse trajeto e explicitando as principais diferenças que orientam e estruturam a educação do campo e a educação para o campo. Torna-se importante perceber o aspecto mobilizador de engajamento que vários sujeitos coletivos do campo e comprometidos com eles desempenharam e desempenham no cenário nacional. São várias ações e mobilizações locais, regionais, estaduais e nacionais que comprovam os valores e os resultados da ação conjunta para obter a garantia do direito educacional. Nesse aspecto, dentre todos os movimentos sociais, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, se destacou pela afirmação do processo educativo em suas lutas. Há o entendimento que a concepção da educação cumpre um papel de destaque e relevância na transformação social. Não é uma ideia nova, no entanto, a sua valorização nas lutas populares é algo novo na realidade brasileira. Pois bem, entre 1979 e 1984,
ocorreu o princípio da criação do MST, já que reuniu as experiências pioneiras na área de ocupação de terras e encontros. Em 1984, ocorreu o primeiro encontro nacional do MST em Cascavel, no Paraná. Torna-se importante perceber o aspecto mobilizador de engajamento que vários sujeitos coletivos do campo e comprometidos com ele desempenharam e desempenham no cenário nacional. São várias ações e mobilizações locais, regionais, estaduais e nacionais que comprovam os valores e os resultados da ação conjunta para obter a garantia do direito educacional. Nesse aspecto, dentre todos os movimentos sociais, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, se destacou pela afirmação do processo educativo em suas lutas. Há um entendimento que a concepção da educação cumpre um papel de destaque e relevância na transformação social. Não é uma ideia nova. No entanto, a sua valorização nas lutas populares é algo novo na realidade brasileira. Pois bem, entre 1979 e 1984, ocorreu o princípio da criação do MST, já que reuniu as experiências pioneiras na área de ocupação de terras e encontros. Em 1984, ocorreu o primeiro encontro nacional do MST em Cascavel, no Paraná. Já em 1985, foi realizado seu primeiro congresso, dando início à expansão desse movimento pelo território nacional. Dentre as ações desse movimento, foi priorizado a questão da educação. Após a divulgação de uma pesquisa realizada em 1994 e 1995 nos assentamentos e acampamentos do MST. Os dados demonstraram que 29% da população era analfabeta, 1,6% das crianças terminavam o ensino fundamental e 70% dos jovens e adultos não tinham condições acessíveis à escola. Posteriormente, no ano de 1987, o primeiro Seminário Nacional de Educação foi realizado no Espírito Santo, em que foi debatido o seguinte tema: o que queremos com as escolas dos assentamentos? Quando o MST cria em sua organização o setor educacional, abandona-se uma visão ingênua de que a luta pela reforma agrária se dá somente pela luta por um pedaço de terra. Na realidade, o objetivo também é a garantia dos direitos sociais, e dentre eles o direito à educação, que fora negado historicamente à população do campo. Precisamos entender que a mudança em rural para do campo implica numa postura qualitativamente diferente. Isso é um posicionamento que se vincula à concepção de educação enquanto formação, ação e reflexão. Essa compreensão dá-se a partir dos movimentos sociais do campo e não do Estado ou de outros entes. Em meados dos anos 90, o setor de educação conseguiu aumentar o número de cursos de alfabetização de jovens e adultos nos assentamentos e acampamentos. Também implantou cursos de formação de professores e realizar encontros locais e nacionais, especializando e territorializando a pedagogia dos movimentos sociais. Essas experiências educacionais foram reforçadas já no começo dos anos 1990, com a criação dos cursos de magistério e do curso técnico em administração de cooperativas, no Departamento de Educação Rural, da Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da região Celeiro, no município de Braga, Rio Grande do Sul. O texto "O que queremos com as escolas dos assentamentos"
foi publicado em 1991 com o objetivo de instigar o debate sobre o projeto educacional das escolas do campo e da formação dos sem-terras. Nas escolas do MST, o professor deve participar da vida dos assentamentos. Só dar aula não chega. Deve participar das discussões e ações principais do assentamento como um todo. O professor só será professor de verdade quando assumir de corpo, mente e coração, além de ter que absorver certos princípios pedagógicos do MST. Ou seja, quando fizer a sua luta pela terra, pela produção, como a luta pela educação. Quando participar das lutas do assentamento e dos trabalhadores em geral. Nesse documento de 1991, fica nítido a necessidade do educador a estar comprometido com a luta pela terra, desenvolvida pelo MST, como modo para alicerçar sua prática de decência na reflexão e na prática de luta desse movimento socio-territorial. Em 1992, foi publicado o texto Caderno de Educação, Como Fazer a Escola que Queremos, com um esboço preliminar a respeito do currículo educacional, estruturado como fruto de um aprendizado a partir da realidade vivida ao longo do tempo e também da interação e diálogo com pesquisadores de várias universidades. Em 1995, inaugura o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Já em 1996, no ITERRA, o MST funda a Escola Josué de Castro, em que acontece o ensino supletivo de primeiro e segundo graus. O ITERRA possui o objetivo de contribuir na formação e na pesquisa de acordo com as demandas de suas associadas, sem desprezar ou esquecer da educação do ser humano. Em 1997, o MST realizou o primeiro Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária, ENERA, no campus da Universidade de Brasília, com apoio dessa universidade e da Unicef. Este evento recolocou o debate da educação do campo e, inclusive, surgiu a proposta do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Em 1998, o PRONERA foi implantado pelo INCRA com a parceria do MST e de diversas universidades. Também em 1998 ocorreu o primeiro Encontro Nacional de Educadoras e Educadores de Jovens e Adultos em Recife, onde os sem-terras prestaram uma homenagem ao educador Paulo Freire. Portanto, os movimentos sociais continuaram em prol de uma política pública de educação dirigida a trabalhadores e trabalhadoras das áreas de reforma agrária, que se realiza por meio de parcerias com diferentes esferas governamentais, instituições de ensino e superior, de caráter público ou civil, sem fins lucrativos, movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais para qualificação educacional dos assentados e assentadas. Concluindo a nossa aula de hoje, com base nos temas discutidos, podemos perceber que a educação básica do campo necessita de duas lutas combinadas pela ampliação do direito à escolarização e à educação do campo, e pela construção de uma escola que não apenas esteja no campo, mas que, sendo do campo, seja uma escola política e pedagogicamente vinculadas à história, à cultura e às causas sociais e humanas dos sujeitos sociais do movimento do campo. Vamos encerrar nossa aula de hoje
com a frase: o que queremos com as escolas dos assentamentos? Queremos a garantia dos direitos sociais e o direito à educação que foram negados historicamente à população do campo. Muito obrigada a todos. Espero ter contribuído para uma reflexão sobre as mudanças que almejamos na educação do nosso povo. Até a próxima!